Olá, sejam muito bem-vindas ao Pra Afetar. Eu sou a Beatriz. E eu sou a Mayara, nós somos psicólogas e criadoras da Afetar Terapia para Mulheres. Esse episódio ele começou de um jeito bem simples, na verdade, né? Eu demorei para responder a Mai, e aí no meio dessa conversa a gente começou a falar sobre o uso excessivo do celular. E aí a gente começou a conversar sobre uma coisa que parece pequena, mas talvez nem seja tanto assim. Sobre chegar em casa e pegar o celular sem perceber, sobre abrir o aplicativo e alguns minutos depois nem lembrar o porquê que entrou ali. Sobre aqueles momentos que tem um intervalo, sabe? Um vazio, um tédio, e quase automaticamente a mão vai pro celular sem a gente nem se perceber. E não necessariamente porque tem algo importante para resolver ou acontecendo ali, mas porque talvez seja simplesmente difícil estar ocioso ou algo do tipo. E não é que a gente queira fazer um episódio sobre largar tecnologia ou romantizar a vida desconectada, até porque a gente trabalha por telas, se comunica por telas, constrói relações por telas. Mas talvez a pergunta que tenha ficado pra gente tenha sido outra. A gente pensa num caminho, ok, o que que exatamente a gente está buscando quando a gente pega o celular? Descanso, distração, companhia, alívio, fuga? Ou às vezes é uma forma de não encontrar certas coisas dentro da gente mesmo. Então, no episódio de hoje, a gente quer conversar sobre presença, tédio, excesso de estímulo e sobre o que acontece quando parece que qualquer silêncio virou algo que precisa ser preenchido. É impressionante, né, Mai, como pelo menos eu percebo isso tanto atendendo quanto fora, o quanto que a gente vem tendo dificuldade de ficar com vazio, de ficar com nada, de ficar com esse tédio. Isso sempre tem que ser preenchido por alguma coisa. Esses dias, rolando ali o feed, eu vi um story de um rapaz, acho que foi um cara, enfim, que ele gravou era algo como assim, 1 hora fazendo nada. E aí ele deitado assim na cama, olhando pro teto, fazendo absolutamente nada, né? Embora ele estivesse gravando, então não era 100% nada, se a gente parar pra pensar. Mas enfim, mas é isso, o quanto que tem uma dificuldade ali Aham. que eu tenho pra mim que a gente não tinha essa dificuldade antigamente, quando a vida era mais analógica, né? A coisa mudou, né? É aquilo que a gente estava falando nessa conversa de quando o episódio surgiu, né? Nessa nossa busca por tentar diminuir o uso de tela e como que isso surge, como que a gente se dá conta desse excesso, né? Porque vai Uhum. num caminho. Esse vídeo que você falou bate muito. Eu tenho esses momentos, não de gravar, é claro, mas é muito quando eu acabo de atender. Acabou o Uhum. dia, eu me dou ali 5 minutinhos, 10 minutos, sem pensar em nada, deitada, só olhando para o teto. Mas isso é difícil acontecer, não é sempre, porque tem sempre alguma coisa para fazer. E para onde que isso caminha, né? Para onde que as telas são fisgadas, porque eu me vejo também em muitos momentos acabando de atender e pega a tela, a rede social Aham. ali como uma válvula de. E aí já vou trazendo aqui a minha experiência, né? Uma Uhum. válvula de escape para um descanso, para sair um pouco ali de tudo, dos atendimentos, do trabalho e tudo mais do dia a dia ali. Mas até que ponto que é saudável, que foi quando a gente estava falando, não, tô tentando aqui, ai, não respondi porque eu tô tentando sair um pouco das telas e tudo. É, Aham. como que Eu acho. era, né, antes, né? É Uhum. difícil imaginar a vida antes já, né? E olha que a gente viveu. A gente não é de Aham. uma geração que, cem que por cento digital, né? é, não é Aham. A gente o teve uma vida impacto. ali. A gente viveu uma vida, inclusive, que a gente desligava o computador e acabou. Não tem mais internet, não tem mais Tem um nada. limite, né? Exatamente. Agora não tem o limite. Na verdade, tem. O limite é dado pela gente, A gente mas estabelece. como que a gente estabelece esse limite, né? Porque parece que tudo é atravessado, acho que não só por uma tela, mas por uma interação. Claro, as telas estão ali.
e cada vez mais e mais e mais estímulos, assim, né? Então, por exemplo, eu quero, sei lá, correr, eu quero correr ouvindo uma musiquinha. Mas aí é um smartphone ou num relógio que também chegam ali as notificações. Então você continua sendo bombardeado pelo que está acontecendo, que às vezes a gente nem quer saber, mas está ali. Uhum. Isso vai se tornando tão automático, tão naturalizado, que aí eu acho que acontece isso, pelo menos comigo acontece muito. De que eu tô aqui assim, sei lá, tô aqui com você, conversando. Aí você foi ali buscar um negócio. Eu automaticamente pego o celular pra Aham. ver nada. Pra Sim. fazer nada. Porque se me perguntar, eu não peguei pra ver algo objetivamente. Ai, Aham. às vezes é um. Ih, lembrei que preciso responder alguém. Mas muitas vezes é só pra não olhar um nada. Para não ficar vendo aqui esperando, né, a pessoa Aham, voltar e tudo mais, né? aham, É muito isso. exatamente. Eu fico muito chocada também. Cara, eu vou falar de novo disso, desse meio de transporte. É uma experiência muito incrível para mim. No outro episódio ele Eu apareceu e amava vou quando eu andava muito de voltar com metrô. ele. Eu pensava milhões de coisas. O metrô, a volta do metrô. Cara, eu fico observando no metrô. As pessoas, não é raro, é uma divisão de pessoas que estão lendo livro, as Uhum, pessoas que estão lendo livro na tela, no Kindle ali, ou sei lá, no celular, e as pessoas que estão no celular fazendo suas 565 mil coisas. uhum. Mas é raro você ver uma pessoa que só tá existindo no metrô, sabe? Que só tá ali, esperando sua estação chegar para poder. E quantas vezes todo mundo se. Todo mundo não, mas muitas pessoas se perdem ali de qual estação que tá. Quando eu pego o celular, eu tenho muito essa sensação. Eu tô ali, e não tô com o celular. Peguei o celular, pronto. Parece que passaram 10 estações, ou para onde que eu tô, já chegou a mim e por aí vai. Mas porque Parece você que a não tá gente ali entra em uma outra presente. dimensão. Aham, entra num túnel, literalmente. E você vai embora, você perde a noção de tempo, de espaço, e é essa sensação que eu tenho às vezes também no dia a dia. Eu fico, Uhum, acho que eu compartilhei isso com você, falei disso também na minha supervisão semana passada, que a gente estava compartilhando a mesma coisa, o cansaço de uhum, estar ali na tela, né? Mas desse lugar de sair, parar de trabalhar e estar ali na tela. E aí a coisa que às vezes era para ser 1 minuto, 2 minutos, passa, sei lá, meia hora, uma uhum. hora. E aí eu fico muito chateada comigo quando eu me dou conta de que passei tanto tempo ali na tela. Seja olhando o Aham. Instagram, seja no outro celular, que eu tenho um monte de joguinhos ali. E que Nossa, os por joguinhos mais que também, meu seja Deus. bom, porque. Não tô pensando em nada, só não tô pensando em nada não, só tô ali na Aham. besteirinha do joguinho, sabe, e Sim. tudo mais, mas não tô ali preocupada com nada e tudo. Acaba sendo também uma fuga, então, e um Aham. lugar de descanso, mas eu fico, cara, quanto tempo eu passei aqui que eu podia, sei lá, tá olhando pro teto, mas vendo meu dia de outro jeito, cuidando das minhas plantas, ouvindo música, fazendo qualquer outra coisa pra mim. Uhum. Me dá um desconforto quando eu me dou conta disso, sabe? Eu também fico angustiada, assim, quando eu vejo. E eu falo isso não sendo a pessoa com o uso mais saudável do mundo. Eu uso muito. Só que eu vivo com essa angústia constante de, meu Deus, por que nessa necessidade de estar sempre ali? E tem isso, parece que a gente é capturado. Parece não, a gente é de fato capturado para um outro lugar. E aí cai numa coisa que eu acho muito interessante, assim, das redes sociais. É, porque é um lugar inexistente, por ele não ser Uhum. palpável, Aham. mas ele existe. Por isso que eu falei inexistente, mas depois eu troquei. Ele não é palpável, mas ele existe, né? Ele coexiste aqui com a gente. E tem muitas coisas ali que Muitas coisas. afetam isso daqui, que eu consigo tocar. E como que volta, é difícil a gente colocar limites, porque a gente está falando aqui do uso excessivo, mas o uso excessivo ele pode gerar uma série de coisas, né?
dificuldade de foco, porque tem tantos estímulos ali, que aí o quebrar isso e ir pro contemplar o nada, ou fazer algo que não tenha tantos estímulos assim, já não é mais interessante para o nosso próprio Sim. cérebro. Uhum. E aí a gente fica com muita dificuldade em focar em uma coisa só. Querendo ou não, né? Tem ali uma irritabilidade dessa cabeça que tá cansada, os olhos que estão Uhum. cansados, tem ali muita luz, é muito movimento, é muita coisa acontecendo, para outras camadas também, né? A gente está vendo pessoas compartilhando suas próprias vidas, que dá uma falsa sensação de proximidade, né? Mas que são vidas surreais e que em algum momento, por mais saudável que você seja, em algum ponto você vai se comparar ali e o que Uhum. tudo isso também gera, né? O nível de cobrança ali de uma realidade que pode ser muito próxima à tua, mas também pode não ser, né? E aí Uhum, vira um excesso, um uso ali que não vai fazer bem, né? Que pode te levar a isso, a comparação, a cobrança. E aí vira um caminho sem fim, né? Cachorro correndo atrás do rabo, eu costumo brincar. Que a gente fica ali, cobra, aham, cobra, cobra, compara, 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 mas calma aí, para. Olha aqui, vamos respirar, olha para a tua realidade, o que eu tenho aqui, o que é meu, isso aqui, porque é isso, é um mundo onde compartilha ali, o outro está compartilhando uma parte daquela vida. uhum. É só Sabe o que é esse, um pedacinho pensado, roteirizado, que está sendo filtrado. selecionado para colocar ali, né? Filtrado, editado e por aí vai. Então, Uhum, às vezes não, acho que dá para generalizar aqui. Não é justo, né, comparar e se cobrar ali com a grama do vizinho, que às vezes é sintética ali. Então, olha para, é melhor e a a gente gente não olhar tá para mais se nossa comparando. grama. E a gente não tá mais se comparando com a grama do vizinho, a gente tá se comparando com a vitrine do vizinho, né? Aham, exatamente. É o que ele Exatamente. expôs ali na vitrine bonita Expôs. dele. Ele escolheu para colocar ali, né? Exatamente. E essa É... coisa do tempo, né? É muito engraçado. Hoje de manhã eu fui caminhar e aí eu levei o celular, porque eu queria escutar a música, e no meio do caminho, só que eu fui para um lugar onde é mais silencioso, tá? Tinha mais natureza e tudo mais. Aí chegou uma hora que eu falei: não, chega de música, deixa eu me conectar aqui, estar presente, deixa eu escutar o ambiente, a natureza e tudo mais, Uhum, sentir isso aqui. Porque senão fica o tempo inteiro aqui que você também não se conecta com o que está ali ao teu redor. Aqueles estímulos que estão ali, né? O barulho, o cheiro e tudo mais, que você está aqui ou está pensando o tempo inteiro ali, foge daquele momento presente ali, né? uhum. E por aí vai, a coisa vai escapando, a gente vai se perdendo no meio disso tudo. E a gente não descansa, né? Não descansa. Isso ajuda muito a nossa mente continuar ali, ó, Uhum. trabalhando. E sabe uma outra coisa que me dá a impressão de que a gente vai perdendo? O simples. Aham. A gente vai perdendo o simples do dia a dia. Sabe aquilo de vamos sentar aqui e tomar um café? E você tá sentada tomando café. Só Sem precisar tomando tirar café. uma foto do seu café, sem precisar estar. Você tá ali conversando com a pessoa que tá na sua frente, Uhum. sem a necessidade de mais nada, sabe? É porque a sensação às vezes que eu tenho, sabe aqueles vídeos que são divididos em várias partes e aí tem acontecendo um monte de coisa que é para fixar a atenção das pessoas? Eu tenho a impressão que a gente tem vivido isso fora dali. Então eu tô aqui no café e aí eu tô mexendo no celular e eu tô falando com você e eu tô pensando em mil coisas e a gente não fica no presente, né? Mas o quanto que isso fala de uma sociedade que está cobrando essa produtividade constantemente e que tem que estar o tempo inteiro produzindo e que não pode estar no presente, né? Uhum, E fico, exatamente. e fico pensando também no nível de cansaço, né? Que você não para nem para se dar conta do quanto que tá cansada no meio disso tudo. Aham, aham. E aí, o quanto que isso alimenta a nossa ansiedade. Aham. Porque muitas vezes eu escuto assim, eu tô ansiosa, mas eu não sei nem o porquê que eu tô ansiosa.
E eu tenho a impressão de que principalmente a nossa geração que ainda pegou essa vida híbrida, quando para pensar antigamente a ansiedade, era assim, eu tava ansiosa porque ia acontecer alguma coisa. A ansiedade que a gente conheceu quando nós éramos crianças ali, adolescentes, ela era uma ansiedade que era por algo. Eu tô ansiosa Uhum. para apresentar um trabalho na escola. Eu tô ansiosa porque vai ter uma viagem. Eu estou ansiosa por determinadas coisas. Hoje em dia é uma ansiedade que ela não tem um porquê, ela não tem nome, ela não tem uma cara. Mas que quando a Uhum. gente para pensar, é porque nós estamos sendo atravessados o tempo todo por coisas, por pensamentos, por ideias, por aparelhos que tiram a gente do momento presente. E Uhum. a gente vive num modo de velocidade máxima e sempre pensando no próximo passo, sempre pensando na próxima coisa, sempre pensando no que está por vir e nunca Sim. estando aqui. Você tá falando, eu tava falando também, e me fez pensar sobre a ansiedade e tudo mais, e sobre essa presença. Me fez lembrar muito de um episódio que eu assisti ontem do Sessão de Terapia. Uhum. Não vou lembrar o nome, quando o episódio subir, eu vou tentar colocar lá qual é o episódio, mas tem um episódio que chega uma mulher no consultório para ser atendida, ela chega antes do horário, reclama por não ser atendida antes do horário, por ter esperado muito tempo, ele é um psicanalista e tudo mais, né? E ela você vê ela tão ansiosa ali que ela fica incomodada com o ritmo da fala dele, sabe? Uhum, Porque não dá conta de estar ali presente, no silêncio, na pausa, sabe? Porque precisa ser tudo muito, 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 uhum, né? uhum. E o quanto que isso reflete, né? O quanto que isso é um reflexo dessa sociedade, né? Do que a gente está Aham, vivendo. E eu exatamente. acabei pensando nisso, eu acabei de lembrar que eu estava aqui com você, antes da gente começar, estava falando com você, estava fazendo aqui um negócio, mandando um e-mail, pegando o link, mandando para amiga, Uhum. calma aí, opa, calma, aterriza, chega, mas é isso, Eu né? juro que quando você me mandou mensagem, eu te imaginei igual um polvo, assim, ó. É, Fazendo assim, vários braços, fazendo várias sim, coisas ao mesmo tempo. E eu tava aqui assim, tá bom. Mas não que eu não tenha meu movimento de polvo, é só porque especificamente sim, hoje nesse eu tava aqui assim, momento. ok. Mas é desse jeito, mas que acontece, escapa, né? Eu acho que é importante a gente falar e trazer as nossas experiências para também sair desse lugar, né? Que às vezes Uhum. acreditam que não acontece ali com a gente, porque somos psicólogas e tudo mais. E é isso, É, a gente é ser seres humano. humanos, A gente, a gente cai nas mesmas armadilhas. E com como a gente certeza. falou, não é sobre falar mal do uso das redes sociais. Poxa, a gente usa para trabalhar, a gente usa para se aproximar, a gente nem mora na mesma cidade, Aham, né? E é isso que faz com que a gente consiga estar próximas. Mas aham, é, mais uma vez, é pensar o como que a gente usa determinadas coisas. A gente já falou aqui algumas vezes, é ter senso crítico para aquilo que a gente consome. Porque é uhum, muito louco pensar que vou lá no último evento que a gente teve da FETAR, que né, foi falado uma pessoa que estava lá no evento presencial que a gente fez, ela falou do banheiro dela. E como que o banheiro dela era um lugar que ela tinha montado, era um lugar de conforto ali para ela, né? Só que eu fico pensando o quanto que às vezes, cara, a gente fica, sei lá, a gente perde a noção de tempo no banheiro, mexendo no celular. uhum, E aí, assim, eu fui nessa fala dela e cheguei nesse lugar, porque assim, nossa, o quanto que a gente tá usando isso, que o que era um momento ali pra você, né, fazer algo que é básico ali, tomar um banho, não sei o que, não. Às vezes, ok, a gente, né, são espaços que a gente dá uma devagada, mas assim, a gente fica às vezes jogando no celular, rolando feed, fazendo coisas, e como uhum, você falou, perde a noção de tempo. E aí, quando a gente se dá conta, a gente percebe que o celular, estou usando o celular como exemplo, né, porque é a tela principal que a gente utiliza, mas como que aquilo tá em todos os momentos da nossa vida. Tá do lado do nosso travesseiro enquanto a gente dorme. uhum. Dorme e acorda do lado de uma tela.
Uhum. né? E eu acho que é isso, não precisa, que a gente vem falando, não precisa se afastar totalmente, parar de usar, porque tá aí, é funcional, né? Uhum. Ajuda pra caramba no dia a dia e tudo mais, é ferramenta de trabalho para um monte de gente, pra gente. Mas é achar uma forma que seja saudável ali, né? Que não deixe a gente refém ali Uhum. da, das telas, né? Que chegue o momento da gente consiga ter consciência de que, opa, tô passando aqui dos limites, acho que a coisa tá perdendo a mão, o que que dá para fazer, né? Para não se perder no meio disso tudo, né? Uhum. Acho que entender os impactos disso na nossa vida, né? E como que isso pode impactar a nossa saúde mental, que é o que a gente vai estar Sim. sempre falando aqui. Como a gente citou, ansiedade, dificuldade de foco, às vezes dificuldade Uhum. de sono, sem a gente Sim. nem perceber. Você pode estar até dormindo, mas o sono não ter tanta qualidade, Uhum. oscilação de humor, né? Impactos na autoestima a partir do momento que eu me comparo com as outras pessoas. É uma própria ideia, essa ideia da alta produtividade, ela parte também dessa realidade que a gente fica ali assistindo. Poxa, uma série de coisas, dá pra listar É. tanta coisa aqui, né? Dá para ficar aqui horas pensando em o que gera, o que vem a partir disso, né? Mas E também dá sem pra gente. aprofundar muito. Desculpa, mãe, pode Não, falar. pode ir, Eu pode ia ir. dizer, sem aprofundar muito no assunto, porque é um assunto também que rende, e com cuidados também para outras coisas, como por exemplo as bets. É real, não é exagero. Tem realmente muitas pessoas, né, ficando com vício em apostas e ficam Uhum. consumindo isso e perdendo muito dinheiro e tendo problemas nas suas vidas. E a gente é bombardeado por Vai anúncios sobre isso, acreditando, né? Uhum. uhum, por influências, né, divulgando. Então, assim, olha a proporção onde as coisas podem Olha, chegar. chegando. Uhum. Longe demais, né? E acho que assim como a gente pode pensar aonde que leva, também pensar em o que pode fazer para poder ajudar a, a não ficar tanto aí nas telas, né? É, Uhum, para mim, aqui eu tento tirar notificação. De tudo ou quase tudo, tiro uhum, notificação de WhatsApp, tiro notificação ali das redes sociais, né? Entro só mesmo quando surge algum tempo ou quando, ok, agora dá para poder entrar, olhar para outras atividades, olhar para as coisas que estão ao redor, estar presente, né? uhum. De fato presente no ambiente que você tá, no ambiente que você tá, que eu tô aqui no meu quarto, olhar o que eu tenho ou não para fazer, de se permitir ao tédio, de se permitir ao descanso. A gente está aí chegando às metade do ano aí, então a Uhum. gente olhar para o que a gente quer fazer para metade desse ano, né? De estar presente no dia a dia, de se dar o descanso, porque eu tenho a sensação de chegar sempre meio do ano e ter a sensação de muito cansaço. E acaba Aham. sendo, quando eu falo de fuga ali, ok, não dá para eu parar para poder descansar uma semana, então vou me Uhum. permitir aqui, né? E às vezes talvez não seja o mais saudável ali, de fato, preciso parar para poder descansar. Então, se permitir o descanso, ao Se tédio, permitir o né? vazio, né? Literalmente, totalmente. O grandíssimo Parece que vazio. precisa estar preenchido o tempo inteiro, né? Ter sempre algo ali para fazer, para estar fazendo e tudo mais, ter algo ali sempre inteiro para assistir tela, enfim. Tem alguma coisa É, para ouvir, tem alguma coisa para ver, tem alguma coisa para mexer, tem que é, ter sempre alguma coisa acontecendo. Não precisa, né? As coisas elas podem só tá ali. É isso, pode existir, não só pode, como deve existir o vazio, né? uhum, é importante também, né? Acho que Uhum. é isso, para a gente se achar aí coisas que estão para além da tela. A tela faz parte, é importante, está aí no dia a dia, mas temos coisas para além dela aí que podem fazer muito bem, Uhum. Acho né? que é muito sobre pensar os limites, né? Eu sempre falo que a gente tem uma vida híbrida. O digital ele faz parte da nossa vida mesmo. Uhum, Como eu falei, ele é um lugar. Não é palpável,
mas ele é um lugar. Talvez ele seja um lugar que é um não lugar. Sabe aquela teoria que tem do não Sim. lugar, né? Que são espaços ali que são iguais em qualquer lugar do mundo. Tem um filme que estava no cinema, ele é uma viagem, assim, uma ficção científica meio viajante. Backrooms, o nome. O cara tá numa loja e aí ele atravessa uma parede. E ele chega nesse lugar, que lugar é esse? Ninguém sabe. E que são vários espaços, assim, são várias salas. Você sai de um e entra no outro e você não consegue compreender. É uma coisa bem esquisita, assim. Algumas coisas são meio parecidas. E aí, por que eu lembrei do digital? Lembrei desse filme, né? Porque tem coisas que são parecidas com a realidade que a gente conhece, mas elas são distorcidas. Então, por Uhum. exemplo, aparece uma pessoa e ela tá com 3 olhos e ela tá meio desconfigurada, assim, sabe? Só que essa pessoa, ela existe no real. Hum. Mas nesse Mas lugar que ela lá. coexiste, é, ela é meio desconfigurada, né? E eu acho que a gente vivencia um pouco isso com as redes sociais, com essa vida que a gente leva, de que é isso, a gente pega o celular, a gente atravessa uma parede. E aí a gente atravessa essa parede e aí a gente chega numa realidade que é muito parecida com a nossa, que a gente vivencia, mas não é igual, ela tem uma coisa ali, só que o quanto que isso atravessa, influencia a gente, e mais uma vez eu vou falar da importância da gente ter senso crítico e da gente pensar, porque a gente está no Brasil, um país que tem números alarmantes de pessoas ansiosas, de um país que, se eu não me engano, foi no último ano, teve um número muito grande de pessoas sendo afastadas do trabalho por Uhum. questões de saúde mental, por um país que tem números alarmantes de pessoas com depressão, de pessoas com Sim. burnout. A gente precisa, é urgente que a gente pense o que está fazendo a gente adoecer tanto. E esses adoecimentos, eles acontecem no coletivo. Claro que cada pessoa vai sentir de um jeito, porque cada indivíduo tem a sua subjetividade. Mas é algo que Uhum. acontece num todo, num coletivo que vai afetando as pessoas. E junto disso tudo que eu falei, a gente também é um país que consome demais redes sociais. A gente é um país que tá, um povo que está muito ali online, que está muito ativo. Então, é importante a gente falar e a gente pensar sobre o quanto que isso está influenciando a gente, por um lado, de forma positiva, mas por outro, trazendo um adoecimento muito grande. A Afetar existe como espaço de escuta, acolhimento e afeto, um lugar onde o seu ritmo importa, porque cuidar da sua história é a nossa cultura. E você consegue encontrar a gente nas redes sociais através do @afetarterapia. Se você sente que algo não vai bem, talvez não precise enfrentar isso sozinha. Estamos juntas aqui. Muito obrigada por estar com a gente hoje. Até a próxima.